Mateus capítulo 8, versículo 5. Se vocês acharam, Mateus capítulo 8, versículo 5, eu vou ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós lemos até aqui. Ontem, no culto de internet, por último, na parte de convidados, a gente convidou o pastor Kim Gi-song e conversamos com ele. O pastor Kim Gi-song, quando ele era jovem, vivendo na ilha, ele roubava alho com seus amigos. Então, ele roubava os alhos e no dia seguinte ele ia para a península, vendia e bebia. Mas aí denunciaram e eles foram pegos. E eles foram lá para a delegacia da ilha. O irmão Kim Gi-song, ele sentado pensando sozinho, o pecado é pecado igual. Mas os três amigos cometeram pecado igual. E falar que os três cometeram pecado junto ou pecado separado, então dá na mesma. Então ele falou o quê? Fui eu quem roubei, eu que arrastei os meus amigos para irem comigo. Fui eu quem roubou e vendeu tudo sozinho. E lá na delegacia, eles colocaram o irmão Kim Gi-song na prisão por alguns meses e todos os outros amigos foram soltos. Aí viveu alguns meses e depois saiu e voltou para a ilha. E na porta da ilha, da vila, tinha uns idosos sentados, reunidos. E ele estava com muita vergonha de passar por ali, porque ele tinha roubado, pecado. E quando ele estava passando ali cabisbaixo, um idoso falou: Ki-song, que bom que você veio. O recebeu com muita alegria. Ele fez um joia com a mão direita e falou: você vai se tornar num grande homem. Porque ele se incriminou de todos os pecados que tinham cometido junto com os amigos, né? E aí, desde aquele tempo, ele falou que decidiu no coração se tornar um grande homem. E aí, ele foi para Seul. Ele morava numa ilha. Então, na ilha, porque ele tinha que aprender alguma coisa e ganhar pouco a pouco, então, para se tornar um grande homem, não dava para trabalhar numa fábrica. Não, eu não sou uma pessoa para trabalhar assim. Como que eu vou me tornar um grande homem? Então, roubando, e assim ele achava que ia se tornar um grande homem. E ele descobriu que ia ter um carro forte e seguiu esse carro forte.
E um homem, ele pegou e deu um soco, um homem, ele fugiu, ele caiu e ele conseguiu chegar perto do homem que estava com o dinheiro, só que aí ele conseguiu, ele não largava de jeito nenhum a mala. E aí ele ficou lutando com ele, e aí ele deu uma facada e matou o homem que estava com a mala de dinheiro. Porque ele tinha um coração, que eu vou ser um grande homem, ele tinha assim muita coragem na prisão. Aí um prisioneiro ficou atormentando ele, e ele, não vou deixar assim. E esse era um carcereiro, né? Um carcereiro que ficava responsável pelo aquecedor, e ele ficava com um ferro, né? E ficava com um ferro para colocar a lenha na fogueira, assim. E ele pegou um ferro, colocou no fogo uns 10 centímetros e ameaçou ele. E ele sempre andava, aí ele saiu, e colocou esse ferro no pescoço desse carcereiro. Aí ele falou, olha, eu não aguento mais viver nesse mundo. Eu quero ir para o outro mundo, mas eu me sinto muito só de ir sozinho, vamos junto. Aí o carcereiro estava tremendo. Aí colocaram ele numa solitária. Chama aí o carcereiro. Chama o diretor da prisão. Eu vou matar ele. Mas na prisão, eles fizeram um plano. Então, mas aí, o que acontece? Ele pegou um negócio de ferro de 30 quilos e bateram na parede, né? Bateram nele também depois e ele quase desmaiou. Aí ele foi para outra prisão, né? E porque ele pegou como refém um carcereiro, ele ficou 17 anos na prisão também. Ele causava muitos problemas dentro da prisão. Aí decidiram que um pastor, né, fosse escolhido e tivesse que tratar ele como um filho. E esse pastor, ele tratava ele como filho, ajudava, ele ficou muito agradecido. Aí um dia esse pastor falou, Kisong, vem aqui. Oi, o que foi? Nessa prisão tem o Paguksu, uma grande heresia aqui dentro. Você jamais pode se encontrar com ele. Tá, entendi. É verdade? Eu não sabia. Mas ele estava na cela ao lado dele. Não estava na cela, ele estava ali do lado, né? Aí conversando com ele falou que ele estava na prisão e falava que não tinha pecado. Ele não tem pecado. Então, já que você não tem pecado, por que está na prisão? E ali na prisão, eu recebi o perdão dos pecados, mas ele queria, né? Ele falava, nossa, aquele homem recebeu o perdão dos pecados, eu também quero receber salvação, mas ele continuava sentindo o pecado. Mas aí ele recebeu o livro do perdão dos pecados, e ele leu. E o que ele não entendia, ele acordava o colega dele, e aí assim ele recebeu a salvação. A vida dele começou a ficar muito diferente dentro da prisão. Ele viveu 17 anos na prisão, e ele saiu. E ele ia sair, ele mandou uma carta para o pai. Pai, eu vou sair tal dia, eu vou me encontrar com o senhor. Os amigos também, eu vou sair tal dia, quero me encontrar com vocês. Eu vou sair depois de 17 anos estando na prisão. Se eu sair, o que vai acontecer? E naquele momento, o que ele percebeu? Então, os irmãos que conduzem as igrejas evangélicas, católicas, dentro da prisão. Então, aquelas pessoas que seguiam essas religiões viviam como ovelhas bem mansas na prisão. E quando saíam, decidiam, eu não vou mais viver do jeito que eu vivia. E quando eles saíam, alguns depois de uma semana, depois de um mês voltavam. Todos voltavam. E ele pensou,
estou nessa prisão tão horrível. Eu não quero voltar para cá. Eu não quero voltar para cá de jeito nenhum. Ele decidiu. Mas quando ele se viu, tinha o quarto dos budistas, dos evangelistas, dos evangélicos, dos católicos. E aquelas pessoas trabalhavam com todo zelo. E eles eram tão bonzinhos. Pareciam ovelhas mansas. Mas algumas pessoas dali, depois de 6 meses, voltavam. Depois de 1 mês, voltavam. De uma semana, voltavam. Todos eles voltavam. E o irmão King Song, ele também tinha escrito uma carta para o seu pai. O seu filho, infiel, agora vai voltar para casa. E ele escreveu uma carta para os amigos. Vamos nos encontrar tal dia e tal hora. E na prisão, ele, pelo coração, dentro da prisão, ele saiu. Ele saiu da prisão. Ele se encontrou com o pai, ele se prostrou diante do pai. Pai, desculpa esse filho tão infiel. E ele ia abraçar, ia ficar feliz. E depois, pelo coração, né, estando na prisão, ele se encontrou com os amigos. Oi, Kizong, vamos lá beber um pouco. E quando ele viu, com certeza, ele voltaria para a prisão. Ele voltaria para a prisão. Pessoas mais boazinhas, pessoas mais fiéis do que eu, como é que elas voltam e eu não vou voltar? Falou que ele pensou várias vezes. As pessoas que estavam na prisão, elas decidiam que não queriam mais voltar, vamos viver uma vida bondosa, mas todos eles acabavam voltando. Ele saiu, cumprimentou o pai, e depois ia se divertir com os amigos, ia beber um pouquinho, ia ficar brincando com os amigos. Ele não tinha como confiar em si mesmo. Agora ele não ia voltar. Mas aqueles representantes da igreja católica, igreja evangélica, budista, todos eles voltavam para a prisão. Como eu não vou voltar? Aí um dia ele escreveu a carta de novo. Pai, desculpa, tem uma situação que aconteceu e eu não posso me encontrar com o senhor. Escreveu carta novamente para todos os seus amigos. Eu não vou conseguir sair tal dia. Desculpa. Não venham se encontrar comigo na prisão. De jeito nenhum. De 10, de 100. Eles foram curados, né, do seu pecado na prisão, fizeram todas as coisas, mas todos voltam. Ele tinha um amigo, e ele era um amigo que que utilizava drogas. Mas depois que acreditou em Jesus, ele mudou bastante. Mas um dia, depois que ele saiu, ele ia sair da prisão e ele encontrou seu amigo. Ai, recebi o perdão dos pecados, que bom, eu estou feliz. E ele tinha uma namorada e ela era drogada. Aí o irmão King Song falou para ele, não vai. Ele falou que não tem problema, eu tô liberto, eu não vou ter problema. Aí ele falou, não vai. Eu acredito em Jesus, o que vai se tornar problema? Eu tenho que salvar essa minha amiga que tá nas drogas. Não vai, escuta o que eu tô te dizendo. E ele foi. Depois de alguns dias, ele se drogando, voltou para a prisão. O irmão King Song, quando ele saiu para fora da prisão pelo coração, ele, vendo como ele iria viver fora da prisão, ele decidiu, mais o representante da igreja católica, igreja evangélica, budista, todos eles voltaram. Como ele não voltaria também? Quem garante? E aí ele começou a escrever uma carta. Pai, eu não vou poder sair. Sinto muito.
Se eu tiver a oportunidade, quando eu tiver a oportunidade, eu vou me encontrar com o Senhor. E ele escreveu para os amigos, eu tenho um problema que eu não vou poder sair. Ele estava com medo de se encontrar de novo com eles. Aí depois ele escreveu uma carta para mim. Pastor, por favor, me conduza. Eu somente posso cair novamente no pecado. Eu não tenho força de vencer o pecado. Por favor, conduza-me. E assim que ele saiu da prisão, ele veio me procurar em Daejeon. Ele estava com muita saudade do seu pai, ele estava também querendo muito se encontrar com seus amigos, mas eu não posso me encontrar com eles. Eu não tenho como confiar em mim mesmo, eu somente posso cair novamente no pecado. E aí ele estava na igreja de Rambad. Na igreja de Rambad ele começou a fazer faxina de banheiro, um banheiro. Ele limpando a latrina, ele tinha tanta gratidão. Ele limpava o banheiro, tirava o lixo. Só de fazer esse tipo de trabalho ele ficou tão feliz. Ele recebeu condução da igreja. E aquele amigo que estava se drogando, eu recebi a salvação. Não tenho problema. Eu tenho que salvar aquela outra mulher. Não vai. Não. Eu recebi a salvação. O que vai se tornar problema? Nós temos que salvar aquela mulher que está nas drogas, tá? Mas mesmo assim, não vai você, manda outra pessoa. Ai, não se preocupe comigo. Depois de uma semana, ele foi pego novamente e entrou na prisão. O irmão Kim Gi-song, porque ele já não tinha mais o coração de confiar em si mesmo. Muitas pessoas que eram bonzinhos e viviam 5, 10, 15 anos chorando, se arrependendo, orando. Aquelas pessoas, quando saíam, depois de 6 meses voltavam. Mas tinha gente que voltava em 3 meses, ou em um mês, ou até em uma semana. E o pastor Kim Gi-song sabia exatamente sobre isso. Eu não tenho como confiar em mim mesmo. Eu posso cair novamente no pecado. Eu somente posso me corromper de novo. Eu posso me afastar da igreja. Como eu posso vencer ao pecado? Como eu posso vencer a Satanás? Como eu posso vencer a esse mundo tão sujo? Eu não tenho como vencer. Ele queria tanto encontrar o seu pai, mas ele não conseguiu. E ele foi para Daejeon. E depois de alguns dias ele foi procurar o seu pai, né? Mas se os amigos o procuravam, ele dizia, não, eu não posso me encontrar com vocês, eu vou cair de novo no pecado. Qual é a arma mais forte que Satanás que utiliza em nós? Você não tem problema. Não tem problema faltar uma vez por semana no culto. Não tem problema se atrasar no culto. Não tem problema não ofertar uma vez, não vai dar problema. Não tem problema não orar, não ler a Bíblia. Pode ter amigos do mundo. Você já recebeu salvação. E daí você beber? Nessas palavras tão simples, muitos cristãos jogam sua vida fora por causa disso. Quando a gente faz palestras, eu falei para todos os pastores, vocês preparem palestras. Porque os jovens do mundo inteiro estão com a mente completamente corrompidas, podres. Não conseguem controlar seu coração. Porque muitas pessoas não conseguem controlar seu coração, sofrem, ficam angustiados. O pastor Kim Gi-song queria ir para a prisão. E ele ligou para 20 prisões. Nenhuma prisão queria aceitá-lo. Mas aí ele foi em uma. E ele falou, senhor diretor, aí. O diretor falou, olha, desculpa, senhor, ninguém aqui consegue fazer palestra porque todo mundo dorme. Então, se você quiser fazer palestra, não deixa com que ninguém durma. E aí ele foi para essa prisão. No primeiro horário,
Ele fez 5 horas de palestra no primeiro dia. No primeiro dia, ele só falou do pecado que ele cometeu. Como ele matou uma pessoa, como ele brigou. Ele não dormiu nem 1 hora. Nenhuma pessoa dormiu, quer dizer. Aí, no segundo momento, ele falou como ele saiu da prisão. Ele falou para os prisioneiros: vocês estão sofrendo, angustiados, vocês estão arrependidos, vocês decidiram que não querem voltar para cá, não é? Por isso, porque vocês decidiram que não vão mais voltar, então vocês não vão voltar? Isso é confiar em si mesmo. Com certeza vocês 100% vão voltar para a prisão. Os prisioneiros se assustaram. Eu fiquei por 17 anos na prisão. Por 17 anos, eu vi os representantes da igreja católica, evangélica, budista, eu vi eles vivendo com todo esforço. Mas todos eles voltaram. Todos voltaram. Porque eles confiavam em si mesmos. Por quê? Porque Satanás está acima de vocês, está um passo à frente de vocês. Por mais que vocês não queiram ser arrastados, mas porque a força de Satanás é mais forte, vocês somente podem ser arrastados. Vocês bebem, se drogam, jogam. Não é porque você não quer fazer que não vai fazer. Antes de eu sair da prisão, 2 meses antes, meu coração saiu da prisão. Eu me encontrei com os meus amigos, cumprimentei o meu pai. Eu pedi desculpa para o meu pai, porque eu fui um filho infiel. Ia me prostrar diante do meu pai. E aí também eu me encontrei com os meus amigos. E os meus amigos: ô Kizon, vamos beber. Faz quanto tempo que a gente não se encontra e vamos passar sem beber? E aí eu calculei e eu voltaria novamente para a prisão. Pessoal, ficando 17 anos na prisão, as pessoas tão boazinhas, elas queriam viver boazinhas no mundo, mas elas voltaram. E eu sou uma pessoa especial? Não, eu sou pior do que eles. Então, tinha 100% de certeza que eu ia voltar para a prisão. Então, eu não podia mais confiar em mim mesmo. Se eu confiasse em mim mesmo, eu somente poderia voltar. Então eu depositei a minha vida nas mãos de um pastor. Se ele falasse para eu morrer, eu morreria. Se ele falasse para eu comer, eu comeria. Se ele falasse para eu levantar, eu levantaria. Se ele falasse para eu sentar, eu sentaria. Por quê? Porque eu sozinho não posso vencer o pecado. Se eu sozinho somente posso voltar para a prisão. Eu somente poderia cair na tentação. Eu somente não poderia ter vida espiritual. Por isso, o coração de confiar em mim mesmo morreu 100%. Depois que acabou o segundo dia, os carcereiros, eles falaram: é exatamente isso. Na prisão eles falam: não roubem mais, não pequem mais, não façam mais isso. Não vou deixar mais vocês entrarem na prisão, senão arranco teus pés. Mas, depois, muitos voltam. E aí essa fama se espalhou. Até o dia 17 de abril, ele vai fazer conferência na América Central. E desde o dia que ele chegar na Coreia, ele vai ter conferência direto. Por quê? Nas prisões. Porque já essa fama já se espalhou. Todo mundo quer fazer uma palestra com ele. Ele estava me contando isso. Eu fiquei tão agradecido. Ontem o irmão Kim Ki-soo veio para mim e falou: pastor, eu também, se eu tivesse confiado em mim mesmo, com certeza eu ainda estaria na prisão e viveria o resto da minha vida na prisão. Eu não sou uma pessoa bondosa. Na Bíblia, eu descobri uma coisa. Depois que eu li o livro do perdão dos pecados, como nascer de novo, eu recebi o perdão do pecado. Não a vida espiritual que vem através de mim, mas uma vida espiritual que vem por meio de Jesus Cristo.
eu lendo a Bíblia, orando bastante, pregando bastante. Não é esse tipo de vida espiritual. O amado Jesus Cristo, como Ele me conduz. Eu não confiei mais em mim mesmo, mas confiei no servo. Não confiei em mim mesmo, mas confiei na igreja. Não confiei mais em mim mesmo e confiei em Jesus Cristo. Se não existisse essa igreja, se não existisse o servo, se não existisse Deus, quem poderia me salvar das trevas e me tornaria num pastor? E diante de muitos prisioneiros, quem poderia me fazer pregar a verdade? Ele estava tão emocionado. Amados irmãos, tendo vida espiritual, Satanás faz vocês acreditarem na sua pessoa. E Satanás coloca pensamento dentro de você. Ai, é tão gratificante, é feliz. Ai, eu poder dar todos os meus bens, dar a minha vida para o Evangelho. Sem eu saber, pouco a pouco, sem eu saber, Satanás tira. Então, uma serpente, para pegar sua presa, ele com o seu dente, ele morde o rato. Aí depois que ele morde o rato e deixa o seu veneno, aí ele larga o rato. Então o rato e a serpente não brigam. É só com o dente ele morde e aí depois ele vai para trás. Ele dá o bote e vai embora. E o rato, sem saber, ele foge feliz pensando que venceu a serpente. Mas a serpente fica rindo. Porque o veneno já se alastrou pelo corpo. Aí depois de algum tempinho, muito longe, o rato morre. Então a serpente de jeito nenhum luta contra o rato. Contra a serpente. Por que eu vou lutar? É só, já virou minha comida, é só levar a garfo e a faca. E depois que o rato morre, depois que ele morre, ele engole tudo de uma vez. É difícil engolir um vivo, né? Então, já que ele já está morto, ele nem precisa brigar e morre. Então, Satanás coloca que coração em nós? O coração de confiar em nós mesmos. Eu faço bem, eu sou bonzinho, eu recebi graça de Deus, eu recebi bênção, eu tenho fé. E assim, dentre vocês, eu tenho fé, por isso eu não preciso ler muito a Bíblia. Ele coloca esse pensamento em você. Eu tenho fé, por isso eu posso faltar em um culto. Ah, não tem problema me atrasar para o culto. Ah, eu não preciso ofertar, não preciso dar o dízimo. Ah, eu sou melhor que outra pessoa. Então Satanás coloca esse coração em nós. E assim, a serpente, quando ela morde o rato, ai, que serpente boazinha, me largou e está fugindo, mas depois ela já morre. Porque o veneno já está no corpo do rato. Então nós somos pessoas que acreditamos em Jesus e não em nós mesmos. Mas os cristãos que receberam salvação, se Satanás coloca o coração de confiar em si mesmo, e depois, eu não sei o quão mau e sujo eu sou. Ai, eu sou bonzinho, eu entendi a Bíblia, eu preguei, surgiu pessoas que receberam salvação através de mim, eu fui obediente a Deus. Então Satanás enche o nosso coração da nossa autoconfiança. E assim, dentro de nós, Satanás entra em nós, e aí Satanás começa a colocar um monte de cobiça e ambição dentro do nosso coração, e nós somos arrastados por isso. E assim, muitas pessoas, muitos cristãos destroem a sua vida espiritual. Hoje de manhã, pessoal, eu li Mateus capítulo 8 sobre um centurião.
O centurião, ele não é judeu. Ele é, tipo, ele era era de Roma, né? Ele, hoje em dia, ele seria como um prefeito. Ele era uma pessoa com poder, com dinheiro, com honra. Então, em Mateus capítulo 8, versículo 5, está escrito: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, se o servo dele está doente, então tinha que chamar um médico, né? Mas por que chamou Jesus? E ele ainda era um gentil. Aí Jesus falou o quê? Eu irei curá-lo. Mas aí o centurião respondeu o quê? Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem. Então, ele sendo centurião, ele sabia exatamente o quê? Da autoridade. Ou vem, e aí ele vinha. Ou você vai para lá, e aí ele vai. Ele é um centurião. Escutando o centurião, mas Jesus é o quê? Rei dos reis. Então, o centurião falou que, se vier o servo, vem, então ele vem, vai, então vai. Então o centurião, ele falou que eu tenho um servo e eu tenho um senhor acima de mim. Então se o meu senhor falar que eu tenho que ir, eu vou. Se ele falar que eu tenho que vir, eu tenho que vir. Então Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis. Se o Senhor falar para paralisar sair dali, então ele vai sair. Mas por que o Senhor precisa vir para minha casa? Não precisa vir para minha casa. O centurião sabia exatamente quem era Jesus. E em 2 Reis capítulo 7 fala sobre os 4 leprosos. Quando a gente lê sobre os 4 leprosos, é muito legal essa história. Os sírios, eles atacaram aquela cidade e todo mundo estava trancado dentro daquela cidade. E os leprosos não tinham o que comer no vale, daí eles começaram a andar e chegaram até na frente da porta da cidade. Estavam sentados ali. Quando eles viram, o lugar mais próximo para poder receber comida seria perto a porta. Nossa, foi muito bom a gente ter vindo até aqui. Quem é que ia levar comida até o Vale dos Leprosos? Aqui é mais fácil eles trazerem comida e podem jogar comida também pelo alto do muro, por cima do muro. Então eles estavam ali na frente da porta da cidade. Ainda bem que a gente veio aqui, né? Eles estavam sentados à porta da cidade. Passou 1 dia, 2 dias, 4 dias, 1 semana, 10 dias, 1 mês. E ninguém jogava comida por cima do muro. E ninguém olhava nem sequer para a cara dele. Eles pensavam que aquele lugar era bom e eles foram ali. Mas aí todo o seu plano, todo o seu pensamento caiu. Aqui parece que a gente vai comer bem, parece que vai voar comida por cima do muro. Nossa, mas ninguém está nos dando um arroz. A gente não conseguiu comer nada. Não tem ninguém que jogue comida pra gente. Toda a expectativa deles caiu. Estimados amigos, vocês, mais do que os olhos dos espirituais, os olhos da carne são mais desenvolvidos. Seus ouvidos para escutar a voz do homem é muito mais claro do que ouvir a voz de Deus. Então, vocês correm para aquilo que seus olhos enxergam e seus ouvidos ouvem. Então, que tipo de vida vocês acabam tendo?
Se você sente que a carne está com fome, que está com frio, que está desconfortável, a isso vocês reagem na hora. Mas não tem reação espiritual. Então, quando você sente dor, na hora você sente. Então, você acaba vivendo pela carne. Não pense em nada do espírito. Come, bebe. Satanás arrasta fortemente para esse lado. Mesmo que muitas pessoas recebam a salvação, as pessoas não pensam no seu espírito. Só como minha carne pode ficar confortável. As pessoas só pensam nisso. Então, porque seu coração está cheio das coisas carnais, a palavra espiritual que sai da boca de Jesus, que pode reviver a minha espírito, que pode engordar o meu espírito, essas palavras, a carne fica rejeitando essas palavras de Jesus. Rejeita. Por isso, indo passo a passo pela fé, parece que viver pela carne é óbvio, quer viver melhor, quer comer melhor, porque sempre os olhos enxergam essas coisas. E aí o espírito começa a adoecer, começa a morrer. Os 4 leprosos estavam ali na porta da cidade. Ai, o que a gente ia fazer no Vale dos Leprosos? Ainda bem que a gente veio aqui. Ai, eles vão jogar comida por cima do muro, eles vão trazer aqui na porta. No começo eles tinham esse coração. Mas ficaram na porta 1 hora, 1 dia, 1 semana, 10 dias, 1 mês. E não estava saindo nenhuma migalha de pão. Eu pensei que a gente ia conseguir comer comida aqui. Não, mas não é assim. Por isso, eles, quando tinham expectativa que alguém ia trazer comida para eles, ali na porta eles não conseguiam escutar mais nada. Mas aquelas pessoas passando 10 dias, depois 1 mês, aí morreu 1, 2, 3, aí continuamente morrendo, só sobraram 4 leprosos. Eu vim aqui muito bem, realmente, que bom que a gente veio aqui, ainda bem. Mas depois eles começaram a sentir o quê? Foi tudo vaidade a gente ter vindo até aqui. Naquele momento, começou a entrar a voz de Deus. E a voz de Deus começou a abrir o coração deles. Até agora eles estavam todos cheios da carne. Quando o coração estava cheio da carne, mesmo a pregação do pastor Parker sendo boa ou ruim, não entra. Meu coração está cheio do meu pensamento, das minhas coisas. A palavra de Deus não entra no coração de jeito nenhum. Então, vocês vivendo as suas vidas, assim como o pastor Kim Ki-song, eu vou sair da prisão, eu não posso mais voltar. Com o seu pensamento, vocês não querem mais voltar. Eu não quero mais beber, eu não vou mais fumar, não vou mais me drogar, não posso mais roubar. Por mais que você tenha esse coração, porque esse coração é teu, você não tem como vencer. Se vocês pensarem, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que criar bem os meus filhos corretamente. A minha filha, antes de ter 2 anos, ela caiu em cima do fogão a lenha. E quando eu vi, eu percebi, naquele tempo. Eu pensei, eu era tão insensato. Os meus filhos eu tenho que educar corretamente. A minha filha vivia na mesma casa que eu. Imagina quanto medo. Imagina quanto ela não sofreu porque caiu em cima daquele fogão a lenha, mas o pai não conseguiu ajudar em nada. Quando minha filha caiu ali, eu não podia fazer nada. Como eu posso criar minha filha corretamente? Naquele dia, no meu coração, eu descobri o quê? Eu não posso criar minha filha corretamente. O meu filho também, ele chegou à época de casar. Naquele tempo começou a IYF
E tinha muitas irmãs que pareciam muito preciosas aos meus olhos, jovens irmãs. Chegando a época do meu filho casar, desculpa, mas sempre entrava algumas irmãs boas para ser minha nora. Aí eu pensei, tem irmã boa, de família boa, mas não tem irmã nenhuma perfeita. Se a minha nora entrar na nossa casa e viver com a gente, eu ver os defeitos dela, se eu ver a escuridão dela, como vai estar o meu relacionamento com ela? Isso que eu fiquei preocupado. Quando eu via, era uma boa nora, era uma boa irmã, era uma irmã espiritual, mas será que essa irmã vai ser perfeita? Não. Não existe ninguém perfeito. E começou a surgir um coração de medo em mim. Eu orei, Deus, a minha filha, eu sei que eu não posso fazer nada por ela, ela caiu no fogão, né? E eu também, eu me arrependo, eu confesso diante do Senhor que eu não posso criar bem os meus filhos, eu deposito a partir de hoje os meus filhos na sua mão. E também, para ganhar uma nora, eu orei diante de Deus. Deus, agora eu vou ganhar uma nora. Se essa nora entrar na nossa casa e brigar comigo, ou se o coração dela não combinar com a minha esposa, o que eu vou fazer? Então, se for uma nora que o Senhor me der, eu vou me satisfazer. Desde aquele dia, eu decidi, Deus, eu não vou escolher de jeito nenhum a nora. O Senhor que dê a nora perfeita. A minha nora cresceu no Brasil e quando eu fui para o Brasil ela traduziu para mim. Ela traduziu por uma semana ao meu lado e eu nunca havia imaginado que ela se tornaria na minha nora. É verdade, eu nunca havia imaginado e ela traduziu. Aí o pastor José Kim de São Paulo, ele ligou para o pastor Kim Sol-hun lá da Coreia. Tem uma irmã, Adriana, aqui da igreja, eu gostaria que ela recebesse treinamento aí em Daejeon. E ela veio para Daejeon. Eu via ela às vezes, mas eu não tinha interesse nenhum nela. Aí um dia o pastor Kim Sol-hun veio para mim e falou, pastor, o Yonguk tem que casar, né? Ah, sim, ele tem que casar. O que você acha de casar ele com a Adriana? Eu nem imaginava. Porque eu sei que o pastor Kim Sol-hun, ele é um servo de Deus, eu vou seguir a sua vontade. Foi assim que eu ganhei a minha nora. Antes de ganhar a nora, eu falei para minha esposa, olha, querida, você já viu uma nora para casar com o nosso filho? Eu perguntei se ela já tinha visto alguém. Aí eu falei, do meu coração, eu não quero adicionar 1% do meu pensamento. Você também. Você não adiciona 1% do seu pensamento para ganhar nora. Vamos depositar 100% nas mãos de Deus, independente de eu gostar ou não gostar. Se essa nora é boa ou não aos meus olhos, não importa. Vamos ganhar a nora que Deus nos der. Eu falei para minha esposa. A minha esposa, ela não escuta muito bem o que eu falo. Ela é esposa do pastor, tem uma coisa boa, mas ela não me vê ainda como pastor, me vê como marido. Mas isso ela me obedeceu. Eu olhei bem fixamente para minha esposa. Aí eu chamei meu filho. Yongu, eu orei pelo seu casamento. Independente da mulher, independente da irmã que você viu que é boa, se Deus decidir, você casa com ela, entendeu? Sim. Aí o pastor Kim Sol-hun veio para mim e falou, já que ele é servo de Deus, eu aceitei. Ah, é sim. Então eles se casaram. A minha nora, depois de 10 anos exatos de casamento, eu falei para ela, eu perguntei para ela, pela primeira vez em 10 anos eu perguntei para ela, eu nunca vi você entrar em atrito com a sua sogra. Aí a minha nora falou que, sogro, a minha sogra, ela me trata tão bem, eu conheço muito bem essa mulher.
ela te trata bem? Pessoal, vocês ainda têm muita autoconfiança de ganhar uma nora, de marido, mulher, de pregar, de ministrar, porque vocês têm autoconfiança. Porque vocês não jogam tudo fora e esperam somente no Senhor, Deus não trabalha. Vocês todos sabem teoricamente. Se eu não abri o seu coração e entrei nele. Mas se eu ver o seu coração, o que vocês gostam, sua cobiça, sua ambição, seu coração está cheio disso. Como nesse coração Jesus Cristo pode estar trabalhando? Só porque vem no culto no domingo, não pensa que isso é grande coisa. Por isso o pastor Kim Ki-song, o irmão Kim Ki-song, ele falou que ninguém na prisão podia vencer ele. Ele fez de refém vários carcereiros e prisioneiros também. E depois ninguém interferia na vida dele, então ele falou que ele ficava muito em paz. Todo mundo fugia dele. Mas ele falou que era um problema quando transferiam ele para outra prisão. Ninguém reconhecia ele. E as pessoas desprezavam, xingavam ele, mas ele mesmo aí quando ele fazia refém, então ele falou que sempre surge uma oportunidade. Surge a oportunidade para roubar, surge a oportunidade para adulterar, sempre surge a oportunidade para quem procura. Quando você quer raptar também sempre surge. Então ele falou que mudava de prisão e depois de 3 meses ele vivia do jeito que ele queria. Aí era de lugar mais tranquilo para ele. Aí quando ele chegava, ele expulsava ele para outra prisão e ninguém reconhecia. E aí ele queria consertar essa característica dos carcereiros, né? Então ele fazia novamente o refém. E depois que ele recebeu a salvação, no começo, nossa, como eu fui tolo. Eu sou homem, eu sou um homem, eu sou bom, eu sou um grande homem. Às vezes ele queria pegar a faca e queriam pegar a faca e esfaquear ele, mas ele segurava a faca e sangrava toda a mão dele, ele segurava no fio da faca. E aí ele ficava vermelho. E assim ele vencia todo mundo, ele nunca perdeu. Mas um dia, ele tão forte, inteligente, né, saudável, ele tinha todas as qualidades, mas ele não tinha coragem de saber que ele não voltaria mais para a prisão. Porque ele viu pessoas muito mais bondosas do que ele voltando para a prisão. Eu também vou voltar. Eu vou acabar voltando para essa prisão. Aí, 3 meses antes de sair da prisão, ele pensou. Ele pensou 100 vezes, mas ele automaticamente voltaria para a prisão. Por isso, eu não vou mais confiar em mim mesmo. Eu vou confiar em quem, então? Eu não vou mais confiar em mim mesmo. Eu vou confiar em quem, então? Eu não vou mais confiar em mim mesmo, eu vou confiar em quem, então? Quando ele viu, mas mesmo assim, só tem o pastor, só tem a igreja, só tem Deus. Sim. Eu vou depositar minha vida nas mãos de Deus. Eu vou deixar minha vida nas mãos da igreja. Eu vou depositar minha vida nas mãos do pastor. Eu não consigo, eu não posso. Eu não posso vencer a tentação, eu não tenho sabedoria, eu somente posso cair no pecado. Eu somente posso ficar contra Deus. Eu vou depositar nas mãos de Deus, do servo de Deus, eu vou depositar minha vida na igreja. E aí ele escreveu uma carta para o pai. Ele queria se encontrar com o pai naquele dia, eu quero me encontrar com o Senhor naquele dia, mas eu não vou poder porque surgiu um problema. Mas quando tiver a oportunidade eu vou me encontrar com o Senhor, não espere por mim. Ele escreveu carta para todos os seus amigos, eu queria sair tal dia, mas se surgir um problema não vou poder sair. Então quando chegar o dia eu vou avisar vocês.
Ele queria tanto se encontrar com os amigos, mas ele não queria voltar para a prisão. Eu somente posso cair novamente aqui, eu somente vou poder viver para sempre na prisão, eu não vou poder sair daqui. Deus deu essa sabedoria para ele. E ele mandou uma carta para mim. Aí eu mandei uma carta para ele, vem para a igreja de Rambat, e ele veio. Ele limpou o banheiro, jogou fora o lixo, limpava. Ele estava tão feliz. A vida inteira ele nunca foi tão feliz assim. Ele entrou na prisão, casou. Não, ele entrou no seminário, casou. Ele tem alguns erros e defeitos, mas mesmo assim, tem Deus. E ele viu isso. Que adiante dele, pessoas que faziam bem, que decidiram não voltar para a prisão, muitas pessoas fizeram isso. E até parece que alguma coisa vai acontecer. Todas as pessoas que voltaram para a prisão foram pessoas que confiaram em si mesmas, mas ele não confiou mais em si mesmo. Com certeza eu vou voltar para a prisão, com certeza eu vou cair de novo no pecado. Se Deus não me segurar, se a igreja não me proteger, se o servo não me segurar, eu somente vou poder cair de novo e voltar para a prisão. E ele decidiu depositar sua vida nas mãos do pastor. E ele falou isso para os prisioneiros e todos se emocionaram. Os prisioneiros, é verdade, a gente não sabia disso. Os carcereiros falaram, né? A gente só falava para eles não voltarem para a prisão. E aí essa fama se espalhou, aquela prisão, todos os presídios começaram a ligar para ele. Então, por dia, 5 horas de palestra. O pastor Kim Gi-sung, ele ficou tão emocionado. Pastor. Mas nós não somos assim. Eu tenho coragem porque eu recebi a salvação de ter uma boa vida espiritual. Se eu fizer assim, vai dar certo. Eu prego bem, eu tenho boa vida espiritual, oro bem, oferto bem. Por isso, eu tenho uma boa vida espiritual. Eu posso criar bem os meus filhos. Confie em si mesmo. Vocês confiando em si mesmos, como vocês podem se conhecer? Então, o pastor Kim Gi-sung falou sobre aquele drogado, né? Mano. Não, eu lavo minhas mãos, você vai voltar. Não, eu não vou mais cair no pecado, eu não vou mais cair nas drogas. Não, quando eu vejo sua autoconfiança, não é assim. Não, mano, não é assim, eu não vou mais cair. Ele foi pregar para sua namorada drogada. Eu falei para ele não ir. Eu estou indo salvar a mulher que eu amo das drogas, eu já mudei, eu já recebi salvação. Por que você está duvidando de mim? O pastor Kim Gi-sung viu fortemente o coração daquele drogado de confiar em si mesmo. O centurião tinha poder, tinha honra, tinha dinheiro. Até agora, muitas pessoas estão se esforçando para ter uma vida melhor. Mas não tem tempo de pensar no seu espírito. São arrastadas pelo seu pensamento, uma casa melhor, uma roupa melhor, uma comida melhor, um carro melhor. Ficam correndo em direção a isso. O espírito está morrendo, está definhando e nem sabem disso. Espiritualmente estão morrendo. Quando eu estava no seminário de Daegu, naquele tempo o trabalho do evangelho começou a surgir fortemente, foi a primeira vez. As pessoas diziam, esse evangelho é tão bom. Vamos viver o resto da nossa vida por esse evangelho. As pessoas que andaram junto comigo no seminário, até agora não sobrou nenhuma pessoa.
Aquelas pessoas disseram, quero viver o resto da minha vida pelo Evangelho. Mas agora ninguém mais está pregando o Evangelho, vivendo pelo Evangelho. De tantas pessoas que tinham. Satanás colocou a autoconfiança e pouco a pouco ele vai afastando. Então quando sopra assim, cai a casa, sopra daquele jeito, cai daquele jeito. Quando a pessoa confia em si mesmo, cai. Mas muitas pessoas não se conhecem. Mas eu recebi a salvação, eu mudei, eu tenho uma boa vida espiritual, eu não vivi de uma forma tão má. Se confiar em si mesmo, com certeza vai cair no pecado e na maldade. Ontem, à tarde inteira, eu falei com o pastor Kim Ki-song e ele apareceu também no culto de internet. Foi bem curto, né, o tempo. Então, como ele estava com pressa, ele não pôde falar tudo o que ele queria. Eu falei para o pastor Kim Ki-song, você tem como gravar 5 horas da sua palestra? Pastor, lá na prisão não pode gravar. Eu queria fazer a gravação para a gente fazer um livro. Então, você faz como se estivesse fazendo essa palestra e grava para a gente lançar um livro. Não pelas pessoas que estão na prisão, mas pelas pessoas que vão para a prisão. Vamos fazer isso por elas. Eu falei para ele. A nossa palestra do mundo do coração, na África, na Ásia, qualquer lugar do mundo, na Coreia. O que é mais importante? É confiar em Deus, é acreditar em Deus. Porque Deus falou, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Se eu quiser acreditar em Deus, eu não posso confiar em mim de jeito nenhum. As pessoas são enganadas por Satanás e pensam que elas são boas, pensam que são boazinhas. Elas pensam que se eu decidir, eu consigo fazer. Elas confiam em si mesmas e elas têm vida espiritual centralizadas na sua pessoa. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém e ele foi para Galileia pregar a palavra. Ele recebeu o batismo do João Batista, viveu no deserto. Ele pregou a palavra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, antes de Deus começar a trabalhar, o centurião, em Cafarnaum, ali na Galileia, perto da região que Jesus Cristo estava, é uma cidade de Cafarnaum, é uma cidade grudada à praia. Essa vez, os irmãos foram lá para Israel, né, fazer turismo. Em Cafarnaum, como ele era centurião dali, como ele governava Cafarnaum, então os seus servos traziam todas as notícias. As pessoas do exterior, de fora falavam, Jesus, isso e aquilo. Mas o centurião, juntando todas as notícias de Jesus, será que Jesus ele não quer atacar o rei de Roma, mas procurando, o que ele escutou lá de fora, isso e aquilo, tinha muitos boatos de Jesus. Mas quando ele viu toda a história de Jesus, ele viu que ele era muito puro. Ele tinha poder, cargo alto, dinheiro, mas ele não tinha tempo de pensar dessas coisas. Ele tinha poder, dinheiro, cargo, tinha honra. Mas essas coisas não, porque ele sabia que não podia preencher o seu espírito. Ele estava com o seu espírito morrendo de fome. E ele, ajuntando todas as notícias de Jesus Cristo, ele viu que ele era Jesus Cristo, Filho vivo de Deus. Por que ele pôde vencer a cobiça do dinheiro?
Ele curou os doentes e não recebeu nenhum dinheiro, ele tinha poder. Eu era escravo do poder, do dinheiro, da honra, mas agora eu sei que nada disso importa. Mas ele nunca teve dinheiro. Como ele pôde ter liberdade quanto ao dinheiro? Porque ele ainda não teve cargo alto, como ele pôde se libertar desse cargo, de querer ter um cargo assim? O centurião, a cobiça que tinha no coração dele, a ambição que tinha no coração dele, essas coisas, ele corria por essas coisas, ele tinha poder, tinha um cargo alto, tinha dinheiro, tinha honra, tinha todas essas coisas, mas tudo isso era vaidade para ele. As pessoas pensam, eu tenho 10, eu quero ganhar 50, se eu tenho 50 eu quero ganhar 100, se eu tenho 100 eu quero ganhar 1000. Então as pessoas ficam, assim como o peixe vai atrás da isca, são as pessoas correndo atrás dessas cobiças, elas não conseguem enxergar. E o centurião, ele não estava mais dando seu coração para o dinheiro, para a honra e para a glória, né? Ele estava comendo e estava com a barriga cheia. Mas ele não conseguia satisfazer, encher a barriga do seu espírito. Ele estava sendo honrado, ele estava sendo respeitado pelas pessoas, mas isso também não satisfazia ele. Ele tinha poder. Mas ele percebeu que não tinha poder para nada. Tudo isso parecia vão para ele. Ele desejava a verdade. Ele começou a ter sede da verdade. E naquele momento ele pôde escutar o que Jesus Cristo lhe falou. Ele escutou sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cura doentes. E todos os servos vieram, trouxeram notícias dele. Ele recebe dinheiro? Não. E como é que ele vive? Ele é muito pobre. Onde que ele dorme? Ele dorme lá no monte. Dorme debaixo de uma árvore. Vivendo assim, como ele não é arrastado pela cobiça do dinheiro? O centurião, naquele momento, ele tinha poder, ele tinha honra, tinha dinheiro, mas ele perdeu diante de Jesus Cristo. Ele se libertou da honra. Eu estou me esforçando para me libertar disso, mas ele já se libertou do dinheiro. Do poder, do cargo alto, da honra. Ele não falou nada, mas os joelhos deles do coração se prostraram diante de Jesus Cristo. As pessoas que vivem pela vã carne, as pessoas que desejam as coisas da carne, nunca vão se satisfazer. A pessoa que vive pela carne, não é bonito isso. Isso vai se tornar em pó. Vocês têm que ver exatamente isso. Então, mesmo vivendo pelo poder, pelo dinheiro, tudo isso é em vão. Mesmo sorrindo por essas coisas é em vão. Quando você descobrir isso, eu queria segurar isso, eu me esforcei por isso, eu segurei isso, mas isso não ajudou em nada meu espírito. Isso não ajudou em nada meu espírito. Isso só está prejudicando o meu espírito. Então, as pessoas que começam a abrir seus olhos dessa forma, então, foi assim que o centurião abriu seus olhos. Abriu os olhos. Ele nunca se encontrou com Jesus Cristo. Mas os servos sempre traziam notícia. É verdade. Até parece. Você fica quieto. Ontem pode acontecer isso. Porque senão ele não é ser humano. O ser humano tem interesse no dinheiro, na honra, no poder. Mas quando a gente vê ele ganhar disso tudo, não trata ele de qualquer jeito. Dentro do coração do centurião, quando ele percebeu que as coisas do mundo eram em vão,
Antes o coração dele estava cheio disso. Então antes ele rejeitava toda a verdade de Jesus Cristo, mas quando ele deixou tudo isso, a verdade de Jesus começou a entrar no seu coração. Os servos começaram a trazer notícias. Sim, Jesus Cristo Nazareno, ele levantou o paralítico. Não é mentira? Não é mentira? Não, não é. Não, ele não faz isso. Dentro do coração do centurião, Deus era grande, Jesus Cristo era grande. Ele nunca tinha se encontrado com Jesus. Nunca tinha escutado a voz de Jesus. Nunca falou com Jesus. Mas só de escutar as coisas de Jesus, no coração do centurião, sim, ele é assim. Ele pode dominar os bens, ele pode dominar a sua cobiça, pode dominar seus desejos. Eu sou centurião, mas eu não consigo viver desse jeito. Eu não consigo dominar o dinheiro e nem o meu poder. Mas como ele pode fazer tudo isso? Não tinha nada que ele podia vencer, que ele não possa vencer, porque ele é rei dos reis. E desde um dia, no coração do centurião, o rei dos reis nunca se encontrou, nunca escutou a voz dele. Mas, pelas notícias que ele escutou dele, Jesus Cristo começou a tomar lugar no coração dele como rei dos reis. Para um centurião assim, Deus criou uma oportunidade dele se encontrar com Jesus. O servo dele estava sofrendo horrivelmente. Muitos médicos não conseguiram curar, nem muitos farmacêuticos conseguiram curar com remédio. Mas o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele pode curar isso também, porque ele é Rei dos Reis. E ele foi procurar por Jesus Cristo. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E naquele momento o centurião testemunhou, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Senhor, eu tenho um superior a mim. Se ele falar para eu vir, eu tenho que ir. Se ele falar para eu ir, eu tenho que ir. Eu tenho servos também. O Senhor é o Rei dos Reis. Se o Senhor falar para aquela paralisia sair do paralítico, então vai sair. Quem sou eu? O Senhor não precisa ir até a minha casa. Ele vai ser curado só com uma palavra. Esse centurião, ele era um gentil, ele não era judeu. Mas Jesus Cristo tomou lugar no coração dele. Tem pessoas que receberam o perdão dos pecados. Tem pessoas que foram curadas da doença e tem pessoas que não foram curadas da doença. Mas tem muitas pessoas que Jesus Cristo não tomou lugar como rei nos seus corações. Vive a vida conforme a sua própria vontade. Não pela condução de Jesus Cristo, mas pela sua própria condução. O centurião, ele nunca tinha se encontrado com Jesus Cristo. Mas escutando todas as notícias de Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele tinha certeza disso. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Não, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas na minha casa tenho uma boa mesa, tenho bons pratos. Eu posso te dar uma boa comida, te servir bem. Não, não é um mundo da carne, não é um mundo material. Eu não sou um ser que é apto, que eu não mereço que o Senhor vá para a minha casa. O Senhor ia até a minha casa. Realmente, eu sou muito falho.
Eu não tenho como aguentar tamanha graça. Mas só manda uma palavra. Jesus Cristo se assustou. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, ele, com o seu poder, com a sua honra, tem boa roupa, tem boa comida, tem bom vinho. Então agora vamos nos divertir. Vocês já viram um espírito que se satisfaz com boa comida? Que espírito vai se satisfazer com um bom carro? Que espírito vai ficar feliz com uma conta recheada? Que espírito com essas coisas vão se alegrar e ficar feliz com isso? É a carne que se alegra com isso, é a carne que se satisfaz disso. Mas isso deixa seu espírito triste. Mas você não tem ouvidos para escutar o seu espírito, você não tem olhos para enxergar seu espírito. Porque vocês pertencem à carne, vocês pertencem à cobiça, à ambição. Então, seu espírito está cego. Só sendo arrastado pela cobiça e pela honra. E mesmo assim dizem que acreditam em Deus, que servem a Deus. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Há muitas pessoas. Porque é tudo falso. Eu não sei se parece verdadeiro para vocês. Mas a Bíblia não está falando dessa forma. A Bíblia não fala assim. Pessoal, em Roma, tinha um centurião que foi estabelecido por Roma. Ele governava Cafarnaum. Ele tinha poder para matar ou deixar viver uma pessoa. Ele tinha dinheiro, tinha honra, tinha poder. Mas nada disso podia ajudar nem um pouco ao espírito dele. E ele começou a sentir um vazio. Antes, quando ele não sabia disso, quando ele estava feliz em ser um centurião, em ter dinheiro, em ser poderoso, em ter honra, isso era bom. Mas depois que ele descobriu o mundo espiritual, nada disso podia satisfazer nem dar felicidade. Amados irmãos da igreja de Canaã, as pessoas vendo a igreja que está se corrompendo por causa da cobiça. Eu desejo com que vocês possam se comparar com o centurião. Com o enfermo havia 38 anos. Eu desejo com que vocês possam se comparar com ele. Eles não pensaram em nada, somente aceitaram a palavra de Deus. Mas nós temos muitos motivos para aceitar a palavra de Deus, para não aceitar a palavra de Deus. Nós temos muitas desculpas. Porque nós somos pessoas que pertencemos à carne. Por isso tenho interesse em coisas vãs, em bens, nessas coisas. Então o coração só vai nessas coisas. E deixa Deus triste. Não tem como agradar a Deus. Agora, diante de Deus, uma vida espiritual, nós temos que ter um ouvido para escutar a voz do Espírito. Então, com as mãos de Deus, somente as mãos de Deus e a palavra de Deus podem deixar meu espírito reviver. Eu desejo com que vocês realmente troquem o seu coração para o de Deus. Realmente eu desejo. Eu sou um ser humano. Ontem eu queria me encontrar com algumas pessoas, por isso eu me preparei para isso, mas eu não consegui me encontrar com eles. Porque não deu tempo.
Ah, isso é um ser humano. Mas Jesus Cristo, ele podia se encontrar com qualquer pessoa que fosse. Ontem de manhã eu planejei, eu vou me encontrar com tal pessoa. E aí eu vim para o escritório de manhã, mas eu não encontrei um monte de gente. E eu queria fazer comunhão com eles. Eu sou um ser humano. Quando eu me encontro com uma pessoa, eu não posso me encontrar com outra. Mas sabe o que é gratificante? Jesus Cristo não é ser humano. Ele pode se encontrar com todos vocês de uma vez. Então, vocês que estão sendo arrastados pela carne, vocês troquem esse coração e escutem a voz do Espírito. Vocês que estão cansados, vazios, a palavra de Jesus tem que entrar em vocês. Por isso, se a palavra de Jesus entrar no nosso coração, assim como o centurião, poder, honra, essas coisas não. Mas Jesus Cristo, que ele nunca conseguiu se encontrar, pensando em Jesus, deixando Jesus no seu coração, escutando, pensando sobre Jesus. Jesus, ele se libertou desse mundo de bens. Ele vive sem ter nenhuma relação com o poder, não se envolve, também não se prende à carne. Realmente ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis. Então, por ele eu posso me satisfazer, por ele eu posso curar minha doença. E ele pode me conduzir para o verdadeiro mundo. Porque o seu coração está cheio da cobiça da carne. Porque o seu coração não está cheio de Jesus Cristo. Pequenos ou grandes problemas que surgem. Esse é o motivo de você não perceber que somente Jesus pode resolver todos os seus problemas, grandes ou pequenos. Se vocês estiverem com o seu coração cheio de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, qualquer problema que for, ele pode resolver e pode te libertar. Qualquer problema que seja. Eu acredito que você terá esperança com ele e descanso. Amados irmãos da igreja, vamos pensar profundamente em Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos olhar e direcionar em Jesus Cristo. Vamos deixar a carne. Direcionados a Deus. Vamos dar o nosso coração. Vivendo sem pensar. E vivendo nesse mundo. O Kim Il-sung, ele sabia disso. Se eu continuar assim, eu vou entrar de novo na prisão. Pessoas melhores do que eu voltaram para a prisão. Com certeza eu vou voltar. Se eu confiar em mim mesmo, com certeza eu vou ter que viver a minha vida inteira na prisão. Eu não posso confiar em mim mesmo. Para quem eu deposito esse meu espírito? Para quem eu deposito a minha vida? Para quem eu dou a minha pessoa? Sim, se eu der para Jesus Cristo vai me salvar da prisão. Se eu der para a igreja vai me proteger. Se eu depositar minha vida para a igreja, então eles vão me conduzir para o caminho correto. Muitas pessoas pensam que são mais inteligentes do que a palavra, pensam que o seu método é melhor do que a palavra, pensam que sabem mais da palavra do que o servo. Por isso, as pessoas caindo novamente na carne. Muitas pessoas receberam a salvação na nossa igreja, mas depois de um tempo, eles voltam para a carne, para o mundo. E o espírito deles está faminto. Agora, hoje de manhã, independente de quem seja no seu coração, não guardem nenhum coração de confiar em si mesmo, mas confiem em Jesus. Confiem na igreja. Confiem no servo. E sejam conduzidos por eles.
Joguem fora o coração de seguir a sua cobiça e vivam por Deus. Encham o seu coração com Deus. E assim um grande milagre vai acontecer. Até aqui.